André. Estamos aqui reunidos hoje, você que está acompanhando a transmissão. Quero convidar a ler o Salmo 62. Salmo 62. E põe a tua fé em Deus, é o que nós vamos falar hoje. Salmo 62. Descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de uma posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentiras. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão. Não ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentaram, não ponha nelas o seu coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Pai de amor, Pai celeste, Tua palavra é viva, é eficaz, a Tua palavra ela exala vida para nós, ela nos enche de esperança, a Tua palavra corrige os nossos passos, a Tua palavra, ó Deus, transforma o nosso viver. E nesta hora, ó Deus, que lemos e que vamos refletir, que a Tua palavra, ó Deus, venha encher os nossos corações, as nossas vidas, do Teu propósito, da Tua vontade, do Teu querer. Assim que eu oro a Ti, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Decidir confiar em Deus. É isso que eu entendo aqui no Salmo 62. Ele decide confiar em Deus. Não importa a circunstância, não importa a dificuldade, a luta que ele está enfrentando, decidiu confiar em Deus. Nós precisamos aprender e tomar a decisão de confiar em Deus. Às vezes podemos até ficar meio abalados, como ele diz aqui, que ele ficou meio abalado. A gente pode até ficar meio sem esperança, como ele diz aqui também, que ele ficou sem esperança. Mas ele aprendeu a confiar em Deus. Ele tomou essa decisão. Ele decidiu colocar a vida dele em Deus. E por que ele colocou a vida dele em Deus? Aqui ele faz algumas características dos atributos de Deus. E é isso que a gente precisa aprender a conhecer, os atributos de Deus. Ele usa essa expressão, somente em Deus. Essa expressão, somente em Deus, é uma expressão que ele vai usar. Somente Ele é a rocha, somente Ele é a rocha novamente. Ele vai nos dizer também que não há outro a quem Ele possa pertencer. Então, esse atributo de Deus, quem é Deus para você? Seu Deus é fraco? Então sua fé é fraca.
a sua esperança desfalece mais rápido. Quem é Deus para você? O quanto você conhece de Deus? Eu tenho uma birra com aquela música, né? Ninguém explica Deus. Eu leio a Bíblia me explica Deus. Então eu tenho aquilo ali, para mim é heresia. Então eu tenho uma birra com aquilo. Ah, pastor, mas não é licença poética. Não, ela fica na sua cabeça, não é? Agora você vai ficar lembrando da música. E você vai ficar lembrando do quê? Ninguém explica Deus. Mas a Bíblia explica Deus. Então ele afirma categoricamente que existe um Deus. Somente Deus. Somente em Deus. E essa é uma expressão profunda para as nossas vidas e para as nossas almas. Coloca a sua vida em Deus. Em qual Deus que você coloca? Não é o Deus da religião. Às vezes não é nem o Deus da sua família. Porque você aprende às vezes um Deus que na sua casa falou tanto, mas que na hora da prática não viveu tanto essa fé que proclamou. Então, qual é o Deus? Davi ele está dizendo que a alma dele só encontra descanso em Deus, porque esse Deus, ele é rocha, ele salva, ele não deixa o servo dele abandonado. Ele não nos abandona. Ele é o nosso refúgio, confie nele em todos os momentos, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Quem é o Deus a qual você serve, que você decidiu seguir? É o Deus Todo-Poderoso, o Deus que você pode confiar, o Deus que você pode descansar. Você descansa em Deus? E como é difícil descansar em Deus. E às vezes a gente olha assim, às vezes a gente fica pensando, a gente olha para o futuro e fica pensando, nossa, o futuro não vai ser bom. Não, não olha para o seu futuro, olha para Deus, amém, irmãos? Olha para Deus. O autor de Hebreus, ele diz, mantendo os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Mantém os olhos em Deus, não se distrai com as coisas deste mundo, não se distraia com a política deste mundo, não se distraia com as possibilidades deste mundo, não se distraia com isso. Por quê? Olha o que ele diz aqui para nós. Ele está enfrentando dificuldades, ele está enfrentando lutas muito difíceis, ele está experimentando traição, pessoas que abençoam com a boca, mas no íntimo estão amaldiçoando. Ele está experimentando a difamação, que as pessoas estão mentindo, falando mentiras dele. Então, ele está enfrentando tribulação, ele está enfrentando luta. Mas aqui vem para mim a expressão maravilhosa que eu gostaria que nós pudéssemos sair daqui e refletir sobre isso durante o restante dessa semana. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Olha que palavra bonita, descanso e esperança. Que coisa bonita. Deus, coloca em Deus, amém? Coloca em Deus, a tua esperança é Deus. A provisão que Ele te deu hoje, Ele vai te dar amanhã. O cuidado que Ele teve hoje para com a tua vida, Ele vai ter amanhã. Pare de olhar para as dificuldades. Isso é uma coisa que eu e você precisamos aprender muito. A gente se distrai muito, não é verdade? A gente tira os olhos. Para de olhar para as dificuldades. Ele, ao mesmo tempo que ele olha para a dificuldade, ele fala para a alma dele: descansa somente em Deus. Não é no carro, não é no trabalho, não é na conta bancária, não é na posição, descansa em Deus. Por quê? Porque o Deus que ele serve é rocha. O Deus que ele serve é torre alta, não abala. O Deus que ele serve é a salvação. O Deus que ele serve é o sustento. É o sustento. É o Deus, de Deus dependem. Ele é novamente a minha rocha, o meu refúgio.
Confiar em Deus é uma decisão, querido irmão e querida irmã, é uma decisão. É uma decisão que eu e você precisamos tomar todos os dias. O Senhor Jesus Cristo disse isso aos seus discípulos. Ele disse que nós devemos então levar os nossos fardos pesados a Deus e pegar o nosso fardo, trocar o nosso fardo pesado por um fardo leve. E ele diz então que nós precisamos então todos os dias carregar então a nossa cruz. Mas a nossa cruz não vai ser pesada. Só vai ser pesada se a gente olha para a dificuldade. Estão falando mal de mim. Muita dificuldade. Está olhando para frente, está sem esperança. Olha para Deus. Toma uma decisão. Conhece o teu Deus. Conhece quem é Deus. Deus é o Criador. Tira um dia dessa semana para você contemplar a Deus. Tira um dia dessa semana para você contemplar o Senhor. Tira um dia dessa semana para você, olha o privilégio que a gente tem nessa cidade, de você ouvir as araras gralhando na nossa cidade. Tira um dia para você ouvir os pardais cantando na nossa cidade. Hoje, na hora que estava caindo a chuva, começou a cair a chuva, eu parei, olhei e falei, Senhor, são chuvas de bênçãos, amém, irmãos? São chuvas de bênçãos. Então, quando o sol raiar, você se lembra que Ele é a tua estrela da manhã. Amém? É Jesus quem está raiando. É Ele quem está raiando. Então, conheça esse Deus. Tenha um tempo para contemplar. Desliga um pouco suas redes sociais. Desliga um pouco a televisão e se concentra em Deus. Então, às vezes, a gente passa dificuldade. Mas tem um outro problema. Tem os problemas externos? Tem. Mas tem os problemas internos do ser humano. E aqui, então, ele entra numa outra parte. Esse problema interno. Que às vezes a pessoa olha, eu sou muito pobre, eu passo muita dificuldade. Ou tem gente que gosta de viver numa vida extremamente modesta. E tem gente que se vangloria numa vida modesta. Mas tem gente que se vangloria também em ser rico demais, em ser importante demais. Tudo isso não é nada. Nossa vida não é nada. Nós somos um sopro. Um sopro. Um sopro. E aí, quando eu penso sobre sopro, a gente, quando entra no ministério pastoral, uma das coisas que a gente mais vai fazer são velórios. É impressionante. A gente faz muito velórios, muitos cultos fúnebres. A gente faz culto fúnebre de criança, de idoso, de mulheres, de homens. A gente faz cultos fúnebres de jovens. Em cada culto fúnebre que eu fiz, eu aprendi uma lição. A vida é rápida, ela passa rapidamente. E por isso que eu e você precisamos tomar a decisão enquanto é tempo, de confiar em Deus, de conhecer o nosso Deus, de descansar, de pôr a nossa alma em nosso Deus e confiar nele e fazer com que essa decisão transforme o nosso viver. Porque aqui ele fala então, não confie na extorsão, problema interno, vanglória, egoísmo, ele está falando de problemas internos. Não está falando, ele já falou de problemas que ele está passando, que está sofrendo ataques. Mas e os problemas internos? Que é onde mais pega. Qual é o nosso maior problema? Será que é a tentação que está do lado de fora ou é o que está aqui dentro? Eu vejo que a gente está vivendo num país que está vivendo sérios problemas internos. Sérios problemas com mentira, com balanças injustas, com extorsão. Não ponha esperança em bens roubados e as suas riquezas aumentam. Não ponha nelas o teu coração. Problema interno. Integridade. Uma decisão com Deus é conhecê-lo. Conhecê-lo e experimentar do poder e do amor dele. Mas não para aí. A decisão precisa nos transformar. Amém, irmãos? Precisa transformar. Precisa transformar.
Eu gosto muito do apóstolo Paulo quando ele fala lá em Gálatas, né? Então você que roubava não rouba mais, você que mentia não mente mais, você que era bebuno, agora você abandonou as bebedeiras, você que vivia nas orgias, agora você não faz mais isso. Então conhecer a Deus, tomar a decisão do lado de Deus, implica em mudança, metanoia, transformação de vida. A gente às vezes está vivendo muito uma ideia de uma busca de Deus extremamente mística só fugiu a palavra aqui agora. Uma ideia mística e de superstições. Como os crentes hoje são supersticiosos? Então é quantidade tanto de oração, é quantidade, é o horário que tem que fazer e tal. Não, irmão. Tem gente que fica entra em neura com essas coisas. Eu aprendi que o que Deus quer é um relacionamento. Um relacionamento comigo e um relacionamento com você. Quando eu ando com Deus, quando eu me aproximo com Deus, eu vou sendo transformado. Você vai sendo transformado. Quando a gente anda com Cristo, e quando que a gente anda com Cristo? Eu vejo aqui, a gente pode dizer que esse texto é uma canção, Os judeus cantam o Salmo 62. Você pode colocar lá depois no YouTube e você pode ver eles cantando o Salmo 62 no hebraico. Olha que coisa bonita que a gente tem isso hoje. Mas isso aqui é uma oração. Louvor, orar. E isso vai nos transformando. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi que o poder pertence a Deus. Amém, irmãos? Está tudo nas mãos dele. Está tudo nas mãos de Deus. Está tudo. Desde o dia que nascemos até o dia em que nós vamos partir, está tudo nas mãos do Senhor. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Então, nós temos a oportunidade nesta noite de colocar nossas vidas diante de Deus. Nós temos a oportunidade nessa noite de tomar a nossa decisão novamente, de confiar em Deus. E que nessa tomada de decisão a gente não tire os nossos olhos de Cristo. A gente não põe a nossa esperança, que não seja em outra coisa, no Deus da nossa salvação. E que a gente não perca tempo. A gente não perca tempo. Você sabe o que as pessoas mais precisam hoje? É conhecer esse Deus. O que as pessoas mais precisam hoje? Descansa em Deus. Ó minha alma, dele vem a minha esperança. Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, que eu não serei abalado. Os que confiam nele, os que põem a vida nele, é certo que ele retribuirá a cada um. Amém. Confie em Deus. Toma a decisão de confiar em Deus, descansar no Senhor e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Aproveite essa semana, contemple um pouco mais a Deus, aproxime-se um pouco mais do Senhor, através da oração, através da contemplação, de perceber aonde que está Deus perto de você, aonde que estão as coisas que estão acontecendo, onde Deus está sinalizando que Ele está. Eu aprendi uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que toda vez que a gente passa por um momento de luta, toda vez que a gente passa um momento de dificuldade, Deus quer nos ensinar. Se a gente tiver um coração aberto a aprender, a gente vai vencer qualquer dificuldade. Descansa, ó minha alma, em Deus, pois Ele é a minha esperança, a minha rocha. É Ele quem me salva. Ele é a minha torre segura e não serei abalado.
Nele refugiarei e descansarei. Põe a tua esperança em Deus, ó minha alma. Aprenda a confiar em Deus, mesmo que os outros falam mal, mesmo que estejamos cercados por pessoas nos amaldiçoando, o Senhor nos firmará, o Senhor nos guardará. Descansa, ó minha alma, no Senhor. Descansa em Deus. A vida passa muito rápido, é um sopro. Então não vamos perder o tempo precioso de se aproximar de Deus, de conhecer a face amorosa de Deus, de experimentar uma porção a mais da misericórdia, da bondade, da graça de Deus. Descansa em Deus, ó minha alma. Põe a tua vida no Senhor. Descansa e se refugia em Deus. E corrige aquilo que precisa corrigir. E transforma aquilo que precisa transformar. Aqueles que andam na retidão, os justos, Ele retribuirá a cada um conforme a boa vontade, a boa graça e a boa medida do Senhor. Senhor, que nessa noite o Senhor, ó Deus, faça repousar dessa tua paz, ó Deus, desse teu shalom. Que hoje, ó Deus, ocorra uma visitação poderosa do Senhor em nossas vidas. Que hoje, ó Deus, o Senhor continue falando, ó Deus, no decorrer dessa semana. De quando vermos, ó Deus, nas pequenas coisas e começarmos a perceber, o Senhor está cuidando de nós. Por isso, Pai Celeste, eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, as dificuldades, as lutas. Perdoa-nos quando tiramos os nossos olhos do Senhor, perdoa-nos quando colocamos nossa esperança em coisas. Que nessa noite teu Santo Espírito nos traga para mais perto do Senhor e que as nossas vidas se encham dessa graça, da graça da salvação, porque o Senhor nos salva em todas as circunstâncias. O Senhor nos salva, o Senhor nos guarda, o Senhor nos abençoa. Obrigado, Pai de amor. Nesta hora, Pai querido, eu quero agradecer, ó Deus, pelo o parto da irmã Camila, ó Deus, pela chegada da sua filhinha. Quero agradecer porque correu tudo bem, que o Senhor continue abençoando a vidinha, Deus, dessa bênção que o Senhor deu àquela família querida. Nesta hora, ó Deus, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor possa visitar a vida do irmão Afonso, ó Deus, naquela casa, ó Deus, que o Senhor possa trazer, ó Deus, da paz do Senhor a vida dele, fortalecendo, ó Deus, a irmã Maria Badia, a irmã Adriana, o Júnior, visitando aquela família, ó Deus, renovando as forças dos teus servos, derramando, ó Deus, toda a provisão aos teus servos. Nesta hora, ó Deus, eu quero colocar, ó Deus, a minha sogra nas tuas mãos, ó Deus, pedindo que o Senhor possa abrir as portas da cirurgia. Quero colocar o meu sogro nas tuas mãos, colocar a minha mãe nas tuas mãos. Quero, ó Deus, colocar, ó Deus, a vida do irmão André, a vida da irmã Teresa, a vida da irmã Jéssica, do irmão Boni, do irmão Paulo. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando a vida dos teus servos. Que o Senhor esteja derramando, ó Deus, toda a provisão sobre a vida deles. Que nesta hora, ó Deus, o Senhor abençoe cada lar da tua igreja, cada família,
Aquele que está abatido hoje, ó Deus, experimente da graça, da força e do poder do Senhor. Aquele, ó Deus, que está desanimado, o Senhor traga o renovo ao cada coração, Senhor. O Senhor, ó Deus, está nos chamando para anunciar o Teu Evangelho. O Senhor está nos chamando para termos experiências profundas e verdadeiras com o Senhor. Desperta-nos a andar e confiar contigo. Assim que eu oro ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.